Teremos agora um painel de acesso a crédito com um investidor anjo. Eu estou na fila. Então, eu queria convidar a Maria Rita como moderadora do painel e também o Fábio Cor e o Daniel Ibre para compor essa atividade. Obrigada. Obrigada. Pessoal que está conversando, ninguém quer falar com o investidor, não, a gente está se sentindo sozinho aqui. Bom, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. A gente vai falar dos nossos assuntos prediletos. Queria agradecer muito ao Fábio e ao Daniel por estarem aqui com a gente hoje, né? Vou começar pedindo para vocês se apresentarem, né? Deixa eu me apresentar antes, então, que eu acabei esquecendo. Eu acho que todo mundo me conhece, metida eu, né? Eu sou a Maria Rita Espina Bueno, eu sou diretora executiva da Anjos do Brasil e sou fundadora do MIA, que é um movimento de fomento ao investimento anjo, feminino para apoio a empreendedoras. A Anjos do Brasil é uma organização sem fins de lucro de fomento ao investimento anjo. A gente é, entre outras coisas, uma rede de investidores. Hoje a Anjos tem quase 250 investidores anjo em todo o Brasil e a gente conecta empreendedores com investidores. Fábio, obrigada por estar com a gente, por favor. Sou Fábio Con, sou professor de Ciência da Computação na USP, eu também trabalho na FAPESP, principalmente ligado a programas de pesquisa em empresas, em particular o programa PIP, que oferece financiamento para projetos de pesquisa em pequenas empresas. Obrigado pelo convite. Eu sou o Daniel Ibre, sou diretor de operações da Acelera Partners, que é uma aceleradora e também investidora em startups nível um pouquinho mais maduro. Bom, antes da gente começar a falar, eu queria entender de vocês que estão sentados aí, quem são vocês também. Levanta a mão quem é empreendedor, quem já é empreendedor. Legal. Quem que já buscou algum tipo de capital por fomento? Então, FAPESP, PIP, dinheiro da FINEP, tá. E quem que já buscou de aceleradora? Quem já tentou entrar numa aceleradora? E quem já buscou dinheiro de investimento anjo? Legal, joia. Então, a gente já entendeu melhor quem que é o nosso Seria público. interessante saber quem falou que não é empreendedor, desses quem gostaria de empreender no futuro. Legal, bacana. Eu vou pedir para você começar, Fábio, contando um pouco sobre o que são instrumentos de fomento, né? Como é que a gente consegue capital por instrumentos de fomento e compartilhar uma dica ou outra com o pessoal. Tá. Quando a gente fala de investimento em startups, a gente pode dividir primeiro investimento público e investimento privado. Quer dizer, eu falei startups, mas pode ser em qualquer tipo de negócio, né? Investimento público e privado, eu vou falar um pouco mais de investimento público, depois meus colegas vão falar de investimento privado. No Brasil e em todos os países desenvolvidos, existem diferentes mecanismos para investimento em pequenas empresas ou empresas nascentes, né? E diferentes estilos de empresas podem procurar diferentes tipos de apoio. Então, se você está querendo criar um novo... A gente sempre usa o exemplo das padarias. Uma nova padaria, um novo salão de beleza, por exemplo, tem um órgão que é o Sebrae, que muita gente conhece, que pode ajudar você a orientar neste trabalho. Já se você está buscando fazer uma empresa que vai usar alguma tecnologia mais moderna, mais recente, desenvolvida nos últimos anos para oferecer um serviço inovador, você já pode buscar outros órgãos que, inclusive, vão dar dinheiro para você para desenvolver este negócio, né? Em particular, se você for criar uma tecnologia nova, aí tem vários órgãos que vão dar de presente dinheiro para você para fazer isso. Então, se você vai criar padaria, você pode usar coisas tipo recursos do BNDES, que nesse caso seria um empréstimo a um juros abaixo do mercado para você fazer o seu negócio. Já se você vai fazer algo mais inovador relacionado à tecnologia, você pode utilizar recursos, por exemplo, da FINEP e aqui no estado de São Paulo da FAPESP, né? Então eu trabalho num programa da FAPESP que chama PIP, Programa de Inovação em Pequenas Empresas, que nós apoiamos no momento 200 empresas e nós temos aproximadamente 60 milhões de reais por ano para investir nessas pequenas empresas. E é engraçado, o principal problema que a gente tem é que a gente não consegue gastar os 60 milhões de reais que a gente tem,
porque não tem pedidos suficientes de bons projetos, com bons projetos de pesquisa tecnológica em empresas para a gente fazer. Então, a gente gostaria muito de ter mais projetos, principalmente as pessoas aqui ligadas à tecnologia, relacionados à criação de novas empresas envolvidas em tecnologia. Eu vou estar aqui depois também desse painel, se alguém tiver dúvidas ou quiser saber mais sobre esse tipo de financiamento, pode vir conversar comigo depois. Mas agora acho que vamos passar para as outras possibilidades. Bacana. Acho que assim, o Fábio falou uma coisa que a gente escuta muito no nosso mundo também, né? Que tem muito dinheiro, mas não tem bom projeto. Então, eu queria que você começasse contando, né, o que você faz, o que é um fundo, o que é uma aceleradora, o que é um anjo, qual é a diferença entre isso. Mas depois que você falasse também isso. Também acontece isso com investimento privado, Daniel? Tem mais dinheiro do que bom projeto? Acontece e, na verdade, ninguém gosta de ouvir, né? Então deve ter muita gente aqui revoltada, falando, poxa, mas eu já pedi dinheiro, eu falei com um monte de gente, eu não consigo achar esse dinheiro, mas fato é que existe mais dinheiro do que bom projeto, bom empreendedor por aí, né? É muito difícil para a gente achar uma coisa que realmente seja investível e nos parâmetros do que a gente busca, que a gente pode falar um pouco depois. Respondendo sua pergunta da diferença entre os tipos de investidor, então, a gente tem basicamente, no investimento privado, né, que é a minha área, a gente tem alguns tipos de investidores diferentes ligados a esse ecossistema de empreendedorismo. O primeiro deles são os investidores anjo, que estão muito bem representados aqui pela Maria Rita, que são aqueles investidores pessoa física, que tem um dinheiro próprio guardado, que ele ganhou sendo executivo, sendo empreendedor, trabalhando numa empresa grande, e ele quer investir o próprio dinheiro para ajudar os empreendedores. Então, é uma pessoa que normalmente conhece do setor que ela está investindo, porque ela também quer ajudar de alguma forma, não é só colocar o dinheiro e esquecer, ela também quer participar do negócio. E são investimentos um pouco menores em estágios mais iniciais da empresa. Você também tem as aceleradoras, que são empresas que trabalham para ajudar as startups a se desenvolverem em várias questões. Então, questão de marketing, financeira, modelo de negócio, escalabilidade e assim por diante. Essas aceleradoras também fazem um pequeno investimento, e não só o investimento financeiro, mas também todo o investimento de ajuda, de mentoria e treinamento e capacitação que eles oferecem para os empreendedores. E o último são os fundos de investimento, que dos pequenos aos grandes, que são como se fosse um agrupamento de investidores anjo, mas são gestores de investimento que normalmente representam um capital de terceiros que está sendo gerido por esse grupo para ser investido em uma variedade de negócios em diferentes estágios. Super bacana. Eu acho que, assim, pegando bem essa pegada de que tem muita gente que fala, e a gente sabe disso, né? Eu já procurei um monte de coisa e eu não consegui achar. Qual que é a diferença, e aí eu deixo para os dois comentarem, entre o tipo de empreendedor e de negócio que busca uma entidade de fomento, que busca dinheiro público, e o tipo de negócio que busca um capital privado, né? Capital empreendedor, como a gente costuma chamar, que vai de aceleradora, fundo anjo, fundo de investimento. Qual que é a diferença? Assim, tem diferença? É tudo igual? O tipo de negócio é o mesmo? Que tipo de negócio que deve buscar que tipo de dinheiro? Acho que tem uma certa diferença. Primeiro, falando de investimento público, tem aquelas empresas que têm são empresas de alta tecnologia, e daí tem bastante mais facilidade de obter financiamento público, e aquelas que são empresas de baixa tecnologia. As de baixa tecnologia, às vezes, podem ser empresas que vão se tornar muito rentáveis, mas não têm uma tecnologia inovadora, e daí, em termos de investimento público, eles só conseguir um empréstimo, né? Então, empréstimo do BNDES, às vezes empréstimo da FINEP, e as taxas de juros no Brasil são exorbitantes. Então, mesmo um empréstimo com juros menores já é um juro muito grande, é muito complicado. Então, para esse tipo de empresa que usa menos tecnologia, daí eu acho que o investimento anjo, o investimento de um fundo de capital de risco é mais apropriado. Mas, de qualquer forma, o investidor anjo e o fundo vão esperar um retorno desse investimento. Então, vão esperar que vai gerar um bom lucro a longo prazo, né? Já do meu lado, né, o investimento público de alta tecnologia, em geral, o perfil
do investidor, ou é alguém, por exemplo, já tem um mestrado, já tem um doutorado e desenvolveu na universidade alguma pesquisa científica e daí vai transformar essa pesquisa científica num negócio inovador, ou é alguém que tipicamente terminou a graduação e gosta muito de tecnologia. Às vezes ele não é a pessoa que tem aquele autoconhecimento tecnológico, mas ele tem a vontade, essa força de fazer alguma coisa, ele tem um empreendedorismo dentro de si e ele vai então se cercar de outras pessoas que tem esse conhecimento técnico e em conjunto vai montar uma equipe que vai submeter um projeto, por exemplo, à FAPESP pedindo o financiamento. Então é assim que eu vejo um pouco a diferença. Você gostaria de complementar os diferentes tipos? E só eu quero terminar a minha parte. Eu acho que mesmo uma empresa de tecnologia, o ideal é buscar os dois tipos de financiamento. Funciona melhor quando você tem um investidor anjo e também tem um investimento público. Por exemplo, só para vou dar ideias de valores. O programa PIP da FAPESP oferece R$200 mil na primeira fase, que é uma fase de 9 meses para você avaliar a viabilidade do projeto. E na segunda fase dá até R$1 milhão para você desenvolver a tecnologia. E se você conseguir desenvolver a tecnologia, tem uma fase 3 que dá mais R$1 milhão, ou às vezes R$1,5 milhão para colocar no mercado essa tecnologia. Então, no total, quase R$3 milhões ao todo. Mas o dinheiro público, ele tem uma série de regras para você utilizar. Então, não só você precisa ter notas fiscais detalhadas de tudo que você gasta, por exemplo, mas o dinheiro é dado para um fim específico. Então, é um dinheiro para contratar uma pessoa e neste valor para fazer esta atividade, o dinheiro para comprar este equipamento. Você não tem muita flexibilidade. Então, por isso é muito interessante você ter também um investimento anjo, mesmo que você tenha investimento público. Então, a gente vê que os grandes negócios tecnológicos de sucesso, eles têm um investidor anjo por trás e tem o investimento público que complementa. Dessa forma, você tem digamos assim, uma abundância de recursos e uma flexibilidade de como aplicá-los. Tá? Não, eu concordo 100%. Acho que o importante é a complementariedade, né? O recurso público, ele tem um papel muito importante no momento que você está desenvolvendo uma tecnologia nova e disruptiva. Então, quanto mais inovação tecnológica você tem, mais fácil é de obter o recurso público e mais importante ele passa a ser, até porque você não consegue fazer uma inovação muito grande com pouco dinheiro e nenhum investidor privado está disposto a botar muito dinheiro numa coisa muito do zero, muito inovadora, muito diferenciada, e esse é um papel que o recurso público cobre muito bem. Então, a complementariedade dos dois é bastante importante. E Daniel, vou começar com você agora. E quando o pessoal está buscando esse tipo de dinheiro, né, de recurso privado, de investidor anjo, aceleradora, fundo de investimento, quais são os principais erros? O que o empreendedor que está ali sentado, que já buscou e não conseguiu esse investimento, no geral, o que deu errado? O que a gente vê, que você vê ele repetindo, que não dá certo, que não funciona? Tá, vamos lá, bastante coisa. Bom, o que não funciona, o que dá errado? Uma das coisas mais básicas é que o negócio é ruim, né? E aí, às vezes não é culpa do empreendedor, mas acho que é importante a gente dizer por que o negócio é ruim, o que é um negócio ruim, porque às vezes o empreendedor acha que a ideia dele é maravilhosa e a gente acha o negócio ruim. Às vezes o negócio pode ser um bom negócio para o empreendedor, né? Mas vocês têm que entender que o investidor está olhando o negócio ser bom por um outro aspecto. Tem que ser um negócio que vai crescer muito rápido, que tem um potencial de ser diferenciado no mercado que ele está entrando, e é um negócio que em algum momento do tempo vai poder dar um retorno significativo, seja dando muito lucro e distribuindo, seja sendo vendido para um concorrente ou para uma outra empresa maior e assim por diante. Então, um negócio que não tem liquidez ou que não vai retornar dinheiro para o investidor em algum momento, para a gente é um negócio ruim, por mais legal que o negócio seja, por mais inovador que ele seja. Então, ele tem que ser um negócio que tem essas características de diferenciação, escalabilidade e potencial de retorno. O segundo ponto, muitas vezes, e aí é um erro mais do empreendedor, é quando o empreendedor não conhece o negócio onde ele está entrando. Esse acho que é o pior erro de todos. Então, quando você tem a oportunidade de falar com o investidor começa a te fazer algumas perguntas, muitas vezes o investidor sabe onde ele está se metendo, ele conhece daquele negócio, ele já avaliou empresas parecidas,
Então ele quer ver que você é a pessoa certa para botar aquele negócio de pé. Então se você não sabe quem são os potenciais concorrentes, como é que esse mercado funciona, qual que é seu diferencial, onde está a sua inovação, se você não conhece o que você está fazendo, é muito complicado. Então a gente cansa de ver empreendedores que às vezes vêm buscar recurso e o cara fala, poxa, eu tive uma ideia genial de montar um evento enorme para empreendedores. E o cara foi um executivo. Você fala, porra, você nunca montou um evento na sua vida, como é que você vai transformar num business de montar evento? Então, a gente às vezes vê coisas tão discrepantes quanto isso, né? Isso também é uma coisa. E a outra coisa é não saber muito bem para quem você pede dinheiro, quanto dinheiro e para que você vai usar esse dinheiro. Então, tentando simplificar essa questão. Se você pede dinheiro, por exemplo, para a FAPESP, e você não tem nenhuma inovação tecnológica, a probabilidade de você conseguir esse dinheiro é baixa. Se você vem pedir dinheiro, por exemplo, para um investidor anjo, e você quer 10 milhões de dólares para montar uma fábrica, você não vai conseguir, porque nenhum investidor anjo vai investir 10 milhões de dólares no negócio que está começando. Então, você saber o tipo de investidor para cada negócio é importante. Segundo, quanto dinheiro esse investidor está disposto a colocar. O Fábio já falou, o PIP tem fases. Não adianta você ir na fase 1 querendo 5 milhões de reais. O PIP não vai te dar, porque não é a regra. Investidores anjo, idem. Fundos de venture capital, a mesma coisa. Então, o tamanho do dinheiro. E a terceira coisa é o uso desse dinheiro, né? Todo investidor privado, ele quer te dar o dinheiro para você expandir o negócio. Ele não quer dar o dinheiro para você pagar a sua conta. Então, se você tem um comércio, por exemplo, e você é um exemplo muito clássico que a gente vê. Então, você tem um comércio, o comércio está com problema de capital de giro. Você fala, olha, eu não estou conseguindo direito fechar minhas contas, eu estou com um prazo de recebimento muito longo e eu preciso de dinheiro para continuar operando e crescer minha operação. Dificilmente o investidor privado vai te dar dinheiro para isso. Porque não é nosso papel. Esse é o papel do banco, é o papel, às vezes, do BNDES, que tem o cartão BNDES. Então, tem outras entidades que fazem isso. A gente quer te dar o dinheiro para você crescer muito mais rápido. Então, você abrir mais 2, 3 lojas, vai contratar 5 pessoas, vai desenvolver uma tecnologia nova, vai comprar seu concorrente, vai montar uma outra marca, vai internacionalizar. Esse é o tipo de coisa que a gente quer dar o dinheiro. Então, por mais que o seu projeto seja legal, seja bom, se não tiver essas características, ou se você bater na porta errada com o pedido errado, a probabilidade de você conseguir é muito baixa. Super legal. Acho que se eu puder resumir tudo que você está falando, tem que fazer a lição de casa. Não dá para chegar assim, de coração aberto e dizer, vamos lá, só porque o cara tem esse nome bacana. Eu sempre falo que a gente tem o melhor nome do mundo, né? Investidor anjo, é simpático. Bateu de coração aberto, não funciona. Tem que fazer a lição de casa, tem que aprender, é isso, né, Daniel, né, Fábio? Tem que olhar e entender a lógica toda que está por trás do tipo de capital que você tem, conhecer o teu investidor muito bem, saber o cara com quem você quer falar e se preparar, né? Só um adendo muito rápido. Só para vocês terem uma ideia, a média é o seguinte, de cada 100 negócios que a gente olha, a gente investe em 2. 1 a 2 para cada 100. Não sei se eu estou certo, a minha estatística tá certíssimo. E de cada 10 que a gente investe, 1 dá retorno bom. Então imagina, né, quantos a gente não precisa olhar para conseguir ter um retorno em 1. Né? Legal, eu quero que a gente já passe para as perguntas da plateia, mas antes disso, eu queria pedir para o Fábio, como é que a gente se prepara, Fábio? Eu queria uma dica sua, você me deu uma dica super boa lá fora, porque para mim, eu acho que para a maioria de vocês, esse mundo, né, de sigla, pipi, papi, pof, pipi, é uma confusão danada. Então, quem quer buscar investimento público? Você me falou de um caminho incrível, conta para o pessoal. Aqui em São Paulo tem um órgão que chama Desenvolve SP. Se você procurar no Google, você vai achar o primeiro link. E lá existe uma coisa chamada Movimento pela Inovação. Esse Movimento pela Inovação é um grupo que reúne FAPESP, SEBRAE, FINEP, BNDES, vários órgãos desse tipo. E tem um guia lá para quem está buscando investimento público. E ele tem uns serviços também que você pode telefonar e até pela web mandar e-mail, eles orientam você. Então você fala, eu tenho um serviço, eu tenho uma ideia desse tipo, já tenho alguma coisa, um protótipo e quero montar uma startup, como eu faço? Daí eles orientam, eles conversam com você e eles vão falar, é melhor você primeiro ir aqui no BNDES para montar um plano de negócio e depois ir na FAPESP para desenvolver, pedir um apoio para desenvolver a tecnologia. Então,
se vocês forem nesse Desenvolve ISP, no Movimento pela Inovação, você vai conseguir ajuda aí para descobrir onde buscar esse investimento público. Investimento público, o percentual de aprovação é bem maior do que esse 2 para 100. Tá? Então, na FAPESP, o nosso é 3 para 1, mas os projetos que vêm são projetos de tecnologia. Né? Você viu que todo mundo quer bons projetos, né? Está todo mundo dizendo, o meu é bom, eu tenho dinheiro. A gente quer bons projetos, acho que é importante saber isso. Todo mundo, investidor anjo, fundo de investimento, aceleradora, dinheiro público, quer bons projetos. Cabe a vocês criarem bons projetos e, para isso, precisa se preparar. A gente vai abrir para perguntas agora. Gente, só uma coisa, pergunta é pergunta, tá? Não é para fazer assim uma descrição para a gente poder ouvir todo mundo. Você ajuda a gente, Marcela? Quem quer fazer uma pergunta? Vai lá. Acho que tem uma aqui. Tem um microfone ali. Oi, boa noite. Eu queria saber se existe algum lugar ou algum investidor que invista em ideia, ou isso não existe ainda? Investidor que invista só em ideia. Isso, você quer dizer, não tem... O negócio não está zerado. Eu diria que não. Ou você precisa ter o que a gente chama de um protótipo, ou pelo menos alguma validação dessa ideia. Você tem que ter feito alguma, como a Maria Rita diz, alguma lição de casa. E hoje em dia existem metodologias para você avaliar se essa ideia para em pé. Daí, se você fez essa lição de casa e tem alguma prova de que ela para em pé, você tem alguma chance. Então, por exemplo, tem metodologias como Canvas, Business Canvas e Lean Startup que ajudam você a validar as suas ideias. Né? Então, se você chega com uma ideia validada, aí sim. Mas uma ideia não validada, eu diria que não. Mas aí uma ideia validada, aí tem investidor para isso? Sim, sim. Eu vou atrás de você e volto, tá bom. Eu queria saber se vocês têm uma lista de critérios, ou tipo um workflow, alguma forma para tomar a decisão, vou investir ou não, ou é uma coisa mais de feeling mesmo na hora, porque... Eu até pensei em estudar isso no meu mestrado, tipo, a tomada de decisão de investimento em startup. Eu queria saber se existe isso ou não. A gente tem. Eu não sei se é tão formal quanto um questionário, mas a gente tem, pelo menos, acho que no caso da FAPESP, sem dúvida, mas para os privados, a gente sabe exatamente quais são os pontos que a gente vai olhar. O primeiro deles, quanto mais... Vamos pegar o negócio estágio inicial. Tá? O primeiro critério que tem peso... muito maior que todos os outros são os empreendedores. Se a pessoa é boa, se ela sabe o que ela está fazendo, se ela entende do negócio, se ela gosta do que ela faz, e etc. Depois vem mercado, diferencial do produto, potencial de retorno, projeção financeira, assim por diante. Mas é pensar muito assim, o empreendedor é o maior peso, depois mercado e produto. O resto vale menos. Boa noite. Esse empreendimento que está buscando esse investimento público, ele teria que ter, as ações deles teriam que estar relacionadas com algum impacto de interesse público? Ou só seria essa questão da plataforma tecnológica? E outra pergunta, a questão da plataforma tecnológica ser um requisito, seria porque ela garante o potencial daquilo ter uma escalabilidade, ter um crescimento exponencial, é isso? Aí depende de qual financiamento você está falando, né? Então, o da FAPESP a FAPESP, pela Constituição Estadual, só pode investir em pesquisa. Então, tem que ter alguma pesquisa e, normalmente, é uma tecnologia nova. Mas não precisa ser um produto físico, pode ser um novo serviço, um novo processo dentro de uma empresa. Então, não precisa ser um produto físico, mas precisa ter alguma pesquisa envolvida. Qual foi a sua primeira pergunta mesmo? Eu diria, o produto não precisa resolver um problema público, porque o interesse é o desenvolvimento do Estado de São Paulo. Então, pode ser desenvolvimento econômico. Você criar uma nova empresa que vai ter sucesso econômico, você está ajudando o Estado de São Paulo porque você vai pagar impostos, então não precisa ter nenhum interesse social assim, específico, não. Oi, boa tarde. É uma pergunta para o Daniel. É um pouco específica até para a Acelera Partners. Você mencionou dos fundos, né? Existe um limite de investimento que vocês fazem?
Valor máximo? Valor máximo. A gente investe no... Então, o nosso negócio tem 3 etapas, né? Desde o pequenininho, que é a aceleradora, até uma aceleradora mais madura, até um fundo. No pequeno, a gente investe de 50 a 150 mil. No meio, a gente investe de 300 a 600. E em cima, de 500 a 3 milhões. Então, o limite é 3 milhões. Depende do estágio que você está, o quanto que você já caminhou, aí você está apto a captar um pouco mais ou não. Ok, obrigado. Tinha ali, né? Oi, complementando então, 2 perguntas em cima das deles. Então, nessas faixas aí, qual que normalmente é a contrapartida de vocês, que vocês pedem da empresa, né? E no caso de investimento público, o que vocês consideram, é um pouco a pergunta dele talvez, o que vocês consideram inovação tecnológica? Se eu for pegar uma empresa tipo Airbnb, a plataforma em si não é uma inovação tecnológica, né? Mas assim, o que vocês consideram inovação dentro dos critérios para aprovar? A minha resposta é rápida. Contrapartida é sempre uma participação no negócio, na média de 10% a 20%. Fiquei com a pergunta um pouquinho mais difícil. O que é inovação tecnológica? Então, no caso da FAPESP, é preciso haver alguma pesquisa. Alguma pesquisa significa que tem alguma dúvida, algum desafio, algo novo a ser criado, e para fazer isso você tem que sistematicamente utilizar a metodologia científica para descobrir algo novo. Então, por exemplo, se você fala, o meu projeto hoje é copiar o Airbnb e fazer um igual brasileiro, isso provavelmente não vai passar. Mas se você vai falar, eu vou copiar o Airbnb, mas eu vou colocar alguns algoritmos de inteligência artificial para tornar mais fácil, para oferecer automaticamente para o usuário melhores ofertas que o Airbnb hoje em dia não consegue. E para isso eu vou precisar ver quais são esses algoritmos de inteligência artificiais que existem, eu vou precisar fazer testes, eu vou precisar avaliar os testes, e daí eu vou ver que alguns dão certo, outros dão errado, isso que a gente chama de pesquisa tecnológica. E daí eu vou ter um protótipo, e depois de um protótipo eu vou poder desenvolver o produto. Então, essa segunda opção, sim, é o que a gente considera uma pesquisa tecnológica. Agora, simplesmente, você fazer algo que você já sabe, não existe desafio, não existe dúvida, daí isso não é inovação tecnológica. Tá? Mas criar o Airbnb pela primeira vez que eles fizeram, isso seria uma inovação tecnológica. Eles usaram tecnologias que existiam para criar uma tecnologia nova, que era o serviço deles, que foi altamente inovador, né? Só que simplesmente agora copiar o que eles fizeram já não é mais inovador. Primeiramente, boa noite a todos. Eu gostaria de saber se há investidores focados em distribuição de mercadorias pela razão da empresa querer expandir os seus negócios. Eu também não ouvi. Repete um pouco mais alto. Eu gostaria de saber se há investidores focados em distribuição de mercadorias pelas empresas querem expandir os seus negócios. Se o investidor vai investir para te ajudar a melhorar a distribuição, é isso? Se há investidores focados nisso. Eu acho que focados, assim, especificamente não, mas é uma tese. Você pode falar, olha, eu quero captar dinheiro porque eu quero melhorar minha cadeia de distribuição. Mas aí como você vai fazer isso é a sua estratégia, né? Você vai encontrar distribuidores, vai abrir franquia, vai contratar vendedores e representantes no Brasil, vai via atacadista, não sei. Mas o capital para que você implemente esse seu plano de expansão, de distribuição, pode vir do investidor. Boa noite. Vou fazer uma pergunta aqui, que eu já participei de uma tentativa disso. Queria saber de que forma as garantias reais impactam na cessão de crédito que vocês eventualmente possam fazer. É necessário garantias? Quando eu faço uma solicitação de um projeto na FAPESP ou... É para mim, tá. Eu acho que é para ambos. Eu não sei se a garantia é só as ações da nova empresa ou garantias reais são necessárias para que esse processo seja concluído. Da FAPESP, a gente não pede garantia nenhuma. A gente vai avaliar, tipicamente, 3 coisas. A qualidade da equipe proponente. Então, se a equipe tem a formação e a experiência naquele ramo do que ele vai fazer. A gente vai avaliar se tem alguma inovação, se eles têm um projeto de pesquisa que vai
levar alguma inovação, um produto ou um serviço, ou um processo inovador. E a terceira coisa, se isso é um produto que pode dar lucro no mercado, que vai levar a uma empresa rentável. Se você apresentar um projeto no papel que a gente avalie como essas 3 coisas são boas, a gente dá o dinheiro não é reembolsável. Aí só para explicar, eu falei, não é a FAPESP que avalia. Toda vez que vem um projeto, a FAPESP escolhe 3 especialistas da área para avaliar aquele projeto. Então, por exemplo, se tem um projeto que é na área de um software para a saúde, a FAPESP vai escolher uma pessoa de TI, uma pessoa de um médico e uma pessoa, talvez, de negócios, e essas 3 vão avaliar o projeto. E se as 3 ou 2 dizem para a FAPESP é um bom projeto, daí a gente chama, faz a entrevista e se tudo correr bem na entrevista, o projeto é aprovado. Só complementar que a sua pergunta é boa. A gente não pede nenhuma garantia e o nosso negócio não é de pedir garantia. Então, assim, investidor anjo, venture capital, aceleradora, é um negócio de risco, é capital de risco. A gente já considera que 50% a 60% de todos os negócios que a gente vai investir vão quebrar, a gente vai perder o dinheiro. Faz parte do nosso negócio. Então, se você vê um investidor que se diz investidor anjo, eu vou deixar a Maria Rita complementar, que o cara quer pegar seu carro, sua casa, etc., em garantia, sai correndo, porque esse cara não é investidor anjo, é agiota, é outro negócio. Tá? Era exatamente isso que eu ia falar, Daniel. Acho que assim, é importante. O mercado está crescendo, tem de tudo, né? Tem gente que diz que é anjo, não é anjo, tem gente que diz que é fundo, que não é fundo, tem gente que diz que é fomento, que não é fomento, tem gente que diz que é empreendedor, que não é empreendedor. Então, assim, uma dica que eu quero dar sempre, principalmente quando eu falo para empreendedores, é assim, empreendedor, não olhe só dinheiro, né? A gente está num momento no Brasil que, mais do que nunca, a gente tem que saber que relações transparentes e de ética são fundamentais. Então, tanto do lado de vocês, sejam transparentes e éticos na relação que vocês têm com os investidores de capital empreendedor, com as entidades de fomento, e façam a sua due diligence ao contrário também, né? Tem muito empreendedor que fica tão em pânico porque ele precisa do dinheiro, que ele não olha nem quem está querendo entregar. Não façam isso. Você, como empreendedor, também tem direito a olhar e perguntar para o investidor, me conta, você já investiu em outros projetos? Como é que foi? Quem que é o empreendedor que você investiu? Posso falar com ele? Né? Para que a gente consiga ter essa relação e a responsabilidade de nós todos, da gente construir um ecossistema bacana, para que a gente possa ter cada vez mais negócios inovadores que possam levar o nosso país de uma maneira cada vez melhor para o desenvolvimento. Fábio, queria também perguntar, você falou da FAPESP, mas FINEP e outro... Outros órgãos públicos que investem dinheiro não reembolsável, ou seja, dinheiro de presente para você desenvolver, além da FAPESP, é a FINEP, do governo federal, e o CNPq também dá bolsas para empresas. E nenhum deles pede a garantia? Não. Nenhum deles cobra o dinheiro de volta, só para ficar claro. Você pega o dinheiro, não devolve nunca, você só tem que se comprometer a investir daquela maneira que você prometeu. Você tem que dar um relatório dizendo de como você aplicou esse dinheiro, que você executou aquela pesquisa, aquele negócio que você ia fazer. Isso é cobrado, mas se der errado, tudo bem, faz parte do risco. Boa noite a todos vocês. A pergunta vai para os 3. Fala um pouquinho mais alto. Claro. Desses negócios que são investidos, existe algum número daqueles projetos que seguem adiante, conseguem dar prosseguimento, crescer? Não sei se eu fui claro. Os negócios que vocês investem, existe um número daqueles que vão adiante? Qual percentual, é isso? Percentual, pode ser. Então, vão adiante, assim, a gente sabe que a grande maioria das pequenas empresas no Brasil morre nos primeiros 1, 2 anos, né? Grande maioria, eu digo, em torno de 70%. Dos nossos negócios, como eu te falei, eles até seguem um caminho, eles seguem um tempo, mas aquele que vai crescer, vai ser vendido, vai dar dinheiro, normalmente é 1 ou 2, no máximo a cada 10, a cada 15, tá? No máximo. Então, essa média mundial no Brasil, para variar um pouquinho, mais difícil. Então, nós vamos para as 2 últimas perguntas. Tudo bem? Boa noite. Eu só queria perguntar se existe algum intermediário, ou melhor, assim, um lobista
para chegar numa Desenvolve SP, uma Invest SP, enfim. E a outra pergunta é, porque no mercado tem tudo, né? Então, e a outra pergunta é, vocês falam que o investidor anjo não pede uma garantia, né? Mas e se o negócio não dá errado, o seu sócio, enfim, que é um amigo, vamos dizer, um amigo de infância, ele vira o seu inimigo. O investidor anjo vira o demônio depois? Não. Como é que vira? Boas perguntas, vou deixar isso. Não tem nenhum intermediário. Eu já ouvi falar que às vezes tem algumas empresas que ajudam a escrever o projeto, mas são raríssimos projetos que passam por aí. Então eu não recomendo. Se você tem uma ideia, eu recomendo que você monte uma boa equipe dos seus contatos e elabore esse projeto e mande diretamente. Pode ser que você precise de ajuda de um consultor. Por exemplo, você tem uma determinada área e você precisa de alguém da área de software, da área de engenharia. Daí você vai, por exemplo, na USP, vai na Unicamp, busca um professor lá que pode te indicar alguém para ajudar a redigir o projeto nessa área de engenharia que você não tem essa especialidade. Mas eu recomendo não usar nenhum tipo de outro serviço, além desse tipo de coisa. Esse nosso setor de capital empreendedor, né? Ele é um setor extremamente sério. Eu já lidei com o FINEP, com o BNDES, com a Desenvolve, com a FAPESP, com a FAPERJ. Assim, a gente vê que o negócio realmente funciona super direitinho, criterioso. Não tem nada de... Se alguém te prometer atalhos, eu ficaria muito desconfiado, tá? Não existe. Não existe isso. Voltando à sua pergunta, né? O investidor anjo, a ideia não é que ele vire o demônio, não. A ideia é que ele sabe onde ele está entrando. Se o negócio der errado, ele vai perder o dinheiro dele e acabou. O que o investidor anjo não quer são duas coisas. A primeira delas, ele não quer pagar a sua conta, que é um problema que a gente tem no Brasil. Então, se eu coloquei 100 mil na sua empresa deu errado, eu quero perder só 100 mil. Eu não quero ter que pagar problema trabalhista. Não, eu pus 100 mil, perdi 100 mil, tudo bem, faz parte do jogo, eu não quero ficar para pagar a luz. E o segundo ponto é, se você fizer alguma coisa não lícita com o meu dinheiro, aí sim eu vou virar o demônio. Então, por exemplo, você falou assim, eu vou pegar o dinheiro porque eu vou contratar pessoas, vou desenvolver minha tecnologia, etc. Você pega meu dinheiro, troca de carro, eu vou ficar bem bravo. Mas em condições normais de temperatura e pressão, não tem nenhum problema, a gente continua sendo anjo até o fim da vida. Não vira demônio. Essa foi ruim. Vamos para a última pergunta. Pessoal, eu queria a opinião de vocês a respeito da obrigatoriedade, em muitos casos aí da startup precisar virar a chave para SA, perder o benefício do Simples aí para acessar alguns tipos de investidor. Investimento público não existe essa restrição, né? Em particular, na FAPESP, você nem precisa nem ter a empresa para submeter o projeto. Só se o projeto é aprovado, que daí sim você abre a empresa e pode ser até MEI. Investimento privado, talvez, não sei. Nesse caso, vocês veem que o público é muito melhor que o privado, né? Funciona muito melhor. É uma boa pergunta. A gente usa SA por dois motivos. O primeiro deles é porque o modelo de SA protege mais o investidor do ponto de vista de responsabilidade e do ponto de vista de governança. Ele consegue saber muito melhor onde ele manda, onde que ele tem autonomia de decisão ou não. Esse é um modelo, por isso que o investidor gosta. E o segundo é que a lei dos fundos de investimento no Brasil obriga que os fundos só possam investir em sociedades anônimas. Então, se você for receber investimento de um fundo, você obrigatoriamente tem que virar SA. Então, é uma regra que a CVM impõe, não é nossa responsabilidade. Agora, os investidores que entram mais no começo, como os anjos, normalmente deixam sua empresa continuar limitada, usufruir do Simples, porque você tem o benefício do imposto, a limitada é mais fácil, mais barato, etc. E no momento que você vai receber um investimento maior, ou que esse investidor vai realmente virar sócio do seu negócio, aí ele às vezes te obriga, te pede para virar uma SA. Mas não é comum, logo no começo, quando você está começando, pegando um investimento pequeno, que ele já obrigue você a virar SA. Não é tão... Não sei o que a Maria Rita tem visto, mas... Era exatamente isso que eu ia completar. Eu adoro fazer painel com o Daniel, porque ele já fala tudo que eu preciso. Quando eu falo, vai faltar isso, nunca falta.
Bom, gente, queria agradecer muito a presença de vocês, agradecer a Virada Empreendedora por ter convidado a gente para participar, agradecer demais o Daniel Ibre, o Fábio Com. Eu sempre falo que a gente faz o que a gente faz, porque esse é um ambiente onde tem muita gente boa e do bem, gente que se dispõe a estar aqui com vocês de maneira graciosa, num sábado, fim da tarde, depois de passar uma semana pesada que todo mundo passa. Então, muito obrigada, Daniel, muito obrigada, Fábio. E a gente vai estar por aqui um pouco para conversar com vocês mais, se for o caso. Obrigada, gente. Obrigado. Nós é que agradecemos, Maria Rita, Fábio e Daniel.